Boa noite. Deixar o pessoal entrar um pouquinho. Ó, doutor José Vitor, pontual, já entrou. Muito obrigado, doutor José Vitor. Boa noite. Boa Boa, noite, Zé. Tudo bem? boa noite, Dri. Tudo bem? E você, como Feliz em vai? te ver. Muito feliz em te ver. Obrigado, Dri. Obrigado pelo convite. Eu estou Eu que feliz de estar agradeço a aqui. participação. Também estou muito feliz que você aceitou. Eu vou fazer uma breve introdução sua. Eu já fiz hoje no Stories, mas vou fazer de novo. O José Vitor, gente, é formado comigo na USP Ribeirão, foi meu calouro desde sempre, foi meu residente e é excelente. Ele fez residência também R4 de reprodução e vídeo e aprofundou ainda mais do vídeo. E ele opera pra caramba. Então, ele é um cara que sabe muito de endometriose. Por isso que eu Legal, chamei ele para fazer essa live comigo. A gente legal, trocar experiências e trocar ideias, legal. né? Muito obrigado, Dri. É sempre um prazer. A Adriana, minha eterna chefinha aí. Tô aqui para aprender também, Dri. Vamos trocar figurinha. Vamos trocar figurinhas. Eu recebi algumas, várias perguntas, né? Mas eu vou começar aqui pontuando aqui. Gente, eu vou pedir desculpas, a gente talvez tente fazer uma live um pouquinho mais curta, que o Zé teve um dia meio cansativo hoje. E aí a gente dá um descanso para ele, coitado. Obrigado. Vamos lá. Me recebi bastante perguntas assim, quais são as causas de endometriose? Qual a faixa etária que pega mais? O que você Tá bom. acha? Olha, essa pergunta, ela é uma pergunta que parece que quanto mais a gente estuda endometriose, mais distante a gente fica da resposta, né? E quando a gente está estudando na faculdade, endometriose, a gente sempre estuda as teorias básicas, né? Que começa com aquela da menstruação que vai para trás, vai para a trompa e não desce para a vagina. E depois teorias outras genéticas, imunológicas. Então, a gente sempre aprende um monte de teoria de endometriose e é uma coisa que continua em constante evolução. Recentemente tem saído alguns trabalhos falando que, inclusive, a endometriose pode estar relacionada com as bactérias que colonizam o trato digestório. Então, é uma situação que a gente não tem certeza ainda. A gente tem um monte de teoria para explicar como é que a endometriose acontece. As teorias mais clássicas são aquelas que diziam sobre a menstruação retrógrada, né? A menstruação que é o tecido que está dentro do útero, que ao invés de escorrer só pela vagina, escorre pela trompa. Só que como isso acontece com pelo menos 90% das mulheres, tem que ter mais coisa associada para gerar endometriose, como alterações genéticas, imunológicas, que poderiam fazer com que essas mulheres tivessem uma predisposição a esse tecido que escorreu pela trompa, pudesse implantar e começar a se desenvolver, remodelar o tecido onde ele está se implantando, gerar novos vasos sanguíneos e promover uma atividade de inflamação bem exuberante que pode levar a dor e pode levar à dificuldade de gravidez. A gente não sabe, na verdade, então, tudo isso, né? Tudo que tem muita teoria esbarra nessa questão. Ninguém consegue comprovar com certeza se é isso. O que a gente sabe é que parece que tem um perfil meio familiar, então é comum que a gente observe que na família tem várias pessoas que têm endometriose, e quem tem uma prima com endometriose aumenta muito o risco de ter realmente essa doença. Quem teve a mãe com endometriose tem um risco aumentado de ter essa doença. E que também está associado, às vezes, à pessoa que tiveram menos gravidez e demoraram muito tempo para começar a engravidar. São fatores que podem estar associados com a presença da endometriose. O acometimento ele é evidente, ele é mais observado na idade reprodutiva. Então, quando está na faixa etária das mulheres que começam a menstruar, mas a gente consegue ver endometriose também em mulheres na menopausa. Não é tão infrequente assim, Verdade. apesar de ser algo inativo, geralmente ainda mais inativo, assim, mas pode ter lesão grave, pode ter doença profunda, mesmo na menopausa. Então, eu diria que seria da primeira menstruação até para sempre, mas é mais frequente na idade reprodutiva, antes da menopausa, E antes certo? tinha uma teoria também, né, que falava que só tinha endometriose, opa, a paciente que era mais, aquela paciente socioeconomicamente mais ativa, aquela mulher de Exato. negócios, estressada, não sei o quê. Eu brinco, eu falo assim, não é isso, porque eu acho que essa paciente ela tem mais acesso a
diagnóstico, diferente daquela paciente, às vezes, do SUS, que tem dor, dor, dor e não consegue fazer um exame adequado para fazer diagnóstico também, né? Exato. Concordo com você, Dri, totalmente. Tem, eu assisti um vídeo recente que falava, que foi um vídeo produzido, eu esqueci agora o nome da autora, mas falava só sobre endometriose e eles contam muito sobre essa história de como é que a doença começou a ser vista nos Estados Unidos pelos médicos. E eles falaram que era a doença das mulheres de carreira, né? Que eram as mulheres que acabavam no Exato. corporativo, executivas e tal. Mas justamente eu acho que tem muito a ver com a questão do acesso à saúde, você tem toda a razão. E essas, então, elas tinham mais condições de poder investigar os problemas de saúde delas, então acabavam encontrando com maior frequência. E pode ser que tenha também alguma relação com mulheres que demoravam mais tempo para engravidar. Não sei se essa epidemiologia ela é tão correta assim. Além disso, uma coisa que também sempre fica meio no ar é porque existe um monte de gente que tem endometriose assintomática, né? Um monte de mulher que tem endometriose que nem vai saber que teve. Então, qualquer dado que a gente fala de estimativa de comete 10 a 15% das mulheres, pode ser que acometa mais de mulheres que a gente nem sabe que tem, como também pode ser que existam mulheres que o desenvolvimento da doença não tem correlação exata com esse fato de não ter engravidado, de ter ficado muito tempo aí esperando para começar a tentar a ter uma vida reprodutiva, né? A ter filhos, certo? Sim. Uma das coisas que me perguntaram foi isso: se a paciente que tem endometriose não sabe que tem endometriose, uma paciente assintomática, se isso é prejudicial a longo prazo. A gente não sabe, né? Se ela é assintomática, como é que a gente Exatamente. Essa vai daí, saber, né? eu brinco com as pacientes, quando eu encontro uma situação dessa, de pacientes que têm endometriose sem sintomas, se ela não tiver uma situação de uma lesão que seja perigosa, uma lesão que obstrui o ureter, uma lesão mais grave, assim, que não é frequente, é mais raro ainda, essa paciente a gente fala assim, ó, tem que ajoelhar no milho e agradecer a Deus que você não tem sintomas. Porque o mais comum, né, o que a gente mais observa, a gente não sabe se é o mais comum, mas a situação mais frequente observada é de ter muitos sintomas dolorosos. Esses sintomas dolorosos que podem dar prejuízo na qualidade de vida, pode fazer com que tenha prejuízo no trabalho, nas relações familiares, na escola, nas relações sociais aí. Então, não ter sintomas com endometriose é muito bom. Sim, com certeza. Com certeza. Eu também acho. Não ter sintomas é muito bom. E a gente também não consegue saber, assim. Eu falo, é a mesma coisa que você hipertenso e não sabe. Se você não sabe, às vezes você não sente nada. Às vezes a gente descobre endometriose porque foi investigar uma infertilidade mais a fundo e você acha uma endometriose. E outra coisa que eu costumo brincar com as pacientes, às vezes elas têm lesões pequenas, longe assim das trompas, do útero, do ovário, de tudo. Precisa operar? Eu falo, não, não precisa operar. Você tem lesão pequena, você vai fazer às vezes uma cirurgia grande por causa de um nódulo de 2 centímetros, não tem muito sentido. Você acha que é isso mesmo ou você acha que tem que operar todo mundo, Zé? Não, concordo com você, Adriana. A cirurgia, hoje em dia, ela está cada vez mais restrita a sua indicação, né? Antes, acho que no passado, a gente operava muito mais. Hoje, os critérios que se correlacionam com a indicação de cirurgia, eles estão muito mais relacionados com scores de dor, né? Com mulheres que não melhoram da dor com tratamento clínico. Até para infertilidade, hoje já tem vários artigos questionando realmente a validade da cirurgia. Da cirurgia, né? Então, às vezes, a cirurgia pode ser que ela não tenha esse impacto todo na chance de engravidar, que a gente achava que tinha no passado. Isso ainda é algo que ainda está meio em suspense. Mas, a princípio, muitos autores novos têm publicado que talvez a influência da endometriose sobre a chance de gravidez seja muito pequena, ou, aliás, desculpa, a influência da cirurgia de endometriose sobre a chance de gravidez seja muito pequena, a ponto de operar pensando em melhorar a chance de engravidar. Essa que você falou, realmente, da distância da lesão, eu concordo que eu acho que pode ser que tenha a ver com isso. Realmente, tem algumas lesões, por exemplo, lesões em ligamentos uterossacros, que é uma lesão que é muito visível hoje em dia, principalmente para quem faz uma ressonância, ou então quem começa a aplicar os novos tipos de diagnóstico com ultrassom para pesquisa de endometriose, começa a ver o uterossacro com mais facilidade, e aí vê ele mais espessado, e acaba sendo um relato muito frequente, às vezes até de pacientes assintomáticas. A gente não sabe o tanto que isso repercute mesmo na chance de gravidez. Em trabalhos mais clássicos, mais antigos, a estimativa é que mulheres com endometriose, que 40% delas é que vão ter dificuldade de gravidez. Estimativa. Então, seriam 4 em cada 10 aí só que vão ter dificuldade. Pode ser que entre essas aí que não tem dificuldade nenhuma, vai ter um monte que tem lesão em ligamento uterossacro, lesão em outros lugares,
que talvez não tenha nenhuma correlação com a dificuldade de engravidar. Isso, Engravidar. eu acho que isso é bem interessante porque muitas pacientes já, quando recebem um laudo desse e percebem que tem um diagnóstico de endometriose, já começa a ficar muito preocupada, achando que não vai conseguir engravidar na vida. Eu acho que é importante que elas fiquem atentas realmente à chance de gravidez delas, que elas busquem Sim, com sobre o assunto. certeza. Mas É. não é uma condenação de que nunca vai conseguir engravidar, né? E outra, né? Investigar, fazer a investigação completa do casal infértil, né? Entrando em um pouquinho na infertilidade. Porque às vezes a paciente vem com carimbo de endometriose para você e fala assim: ó, o doutor Fulano me mandou aqui para operar, colocando engravida por causa da endometriose. Aí você vai e faz o espermograma do parceiro, o espermograma é horrível. Aí você fala assim: não, mas peraí, o problema não é às vezes a endometriose em si, o problema às vezes é um fator masculino, né? Que a gente tem moderado, grave, né? Por isso que eu insisto, às vezes tem que fazer um espermograma bem feito, tem que fazer análise das trompas, fazer uma esterossalpingografia bem feitinha, para a gente poder avaliar. Que é isso, a paciente. Ah, faz aqui na minha região é diferente de Ribeirão, porque aí tem muita gente da USP, né? Aqui eu tenho muita dificuldade com ressonância. Eu não consigo fazer ressonância para endometriose. Não fica bem feito, não vê lesão, não dá. Aqui o que a gente tem é ultrassom. O ultrassom com preparo intestinal, tem 2 colegas que fazem muito bem feito, veem muito bem as lesões, mandam muito bons ultrassons, a gente opera baseado nisso. Mas eu falo, às vezes ela vem lá com lesãozinha no útero sacro de 1 centímetro e fala, não, eu tenho que operar. Eu falo, não, não é assim, calma, não precisa operar já, não precisa sair correndo. E hoje em dia eu brinco que o que eu mais faço no consultório é contraindicar a cirurgia do que indicar, né? É verdade. Mas eu acho que isso é fantástico, né? Porque é a maturidade que a gente acaba adquirindo, né, com o tempo de trabalho Sim. e com o estudo mais a fundo da doença. É aquela velha história que a gente demora um tempo para aprender sobre o assunto, demora um tempão para aprender a operar e um tempão maior ainda para aprender a não operar, né? E não A não indicar operar. cirurgia. Eu acho fantástico. Exatamente. E isso eu acho que é uma demonstração realmente de uma pessoa que é muito estudiosa, que está sempre se atualizando, porque eu fico também abismado às vezes quando eu acabo recebendo pacientes que não têm indicação de cirurgia, mas que já passaram por outros Vários colegas, pelos colegas, né? consultores, dizendo assim, não, ó, isso que você tem que operar, é urgente, não sei o quê, tem que fazer isso, senão vai piorar, vai virar uma doença muito grave, vai acometer uma coisa. Claro que existem situações pontuais e que isso vai ser verdade, mas isso é raro. A situação mais comum que a gente vê é situações que realmente não tem necessidade de cirurgia. E cada vez menos a indicação tem sido colocada, né? E pode ser que no futuro, talvez nem seja cirúrgica a endometriose, já que é uma doença sistêmica e que a cirurgia não cura a endometriose, né? Então, Exato. Isso eu sempre indicar... falo assim, ó, sobrou uma célula lá dentro, pode voltar. E outra, é uma doença que a gente, isso eu até queria conversar com você, é uma doença que a gente não sabe a gente não sabe como que ela evolui, né? A gente não sabe se ela evolui, se ela vai piorar muito, se ela vai estacionar, ou às vezes ela até melhora e fica com um pouco de, a gente chama de aderência, um pouco de disfunção de arquitetura lá de dentro, mas às vezes a gente não consegue mensurar isso. Às vezes a paciente acha que a endometriose é igual um câncer. Vai crescer, 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 crescer. Se eu não operar, vai virar um balão lá dentro de endometriose, vai espalhar para tudo quanto é lugar. E muitas vezes não é assim que a gente vê, né? Exato. Exatamente, Adriana. Tem vários pacientes que a doença não evolui, que ela fica estacionada mesmo, né? Em algumas pacientes regride, com certeza, às vezes associado ou não ao uso de alguma medicação, como, por exemplo, um contraceptivo. Tem pacientes, principalmente com endometriose de ovário, que tem uma associação em que o uso do contraceptivo ou de um progestágeno contínuo pode ter uma redução da lesão. Isso não é frequente para todas as lesões. E tem paciente que a doença evolui. E a gente ainda não sabe diferenciar os Por quê, casos né? das pacientes que vão ter evoluções das pacientes que não terão evoluções, né? Então a gente ainda tem muito para aprender sobre a endometriose e parece que quanto mais a gente estuda, a doença é mais difícil ainda. Mas, ó, a Val está perguntando, quando o útero está cheio de adenomiose, existe um tratamento sem ser o cirúrgico? A adenomiose, que é quando a gente tem a lesão de endometriose no músculo do útero, o que acontece? Ela tem um comportamento bem semelhante à endometriose, só que a gente percebe que ela acontece
numa faixa etária um pouquinho mais adiante, geralmente por volta dos 40 anos. Acontece com mais frequência em mulheres que já tiveram filhos, é mais evidente, a gente percebe com mais frequência nessas mulheres. E a adenomiose, como a endometriose também, a gente trata, primeiro, se a gente vai pensar em tratar dor, então tratamento de dor para reduzir a atividade de inflamação, a gente começa sempre com a proposta de usar uma medicação que diminua os níveis de estrogênio, né? Os níveis circulantes de estrogênio, que promova um microambiente hipoestrogênico. E aí isso pode ser com anticoncepcional, com progestágeno. A gente utiliza muitos progestágenos. Os progestágenos geralmente têm bastante resposta. Progestágenos são anticoncepcional que só tem progesterona. Por exemplo, o desogestrel, né? Que aí tem vários nomes comerciais disponíveis. O Genogest. Também tem o implante de etonogestrel. Tem o dispositivo intrauterino de levonorgestrel. São opções muito boas que geralmente cursam com melhora da dor. As pacientes que não melhoram dos sintomas dolorosos com essas opções, aí a gente começa a avaliar outras questões. Se vai valer a pena, às vezes, usar um outro anticoncepcional junto. E outros medicamentos como letrozol, danazol, até a gocerelina, né, que é o Zoladex, ou o Lupron, que são medicações todas com a mesma finalidade, diminuir o nível de estrogênio circulante para que haja uma melhora da atividade de inflamação. Se a questão é só dor, também tem que avaliar se não existem outros componentes dolorosos na pelve. Porque a dor pélvica, ela é muito complexa. Pode ser que tenha outras causas de dor, que não só a adenomiose ou não só a endometriose, que também tem que ser avaliada. Às vezes uma síndrome do intestino irritável ou uma intolerância alimentar que pode estar cursando com dor também. Às vezes a dor confunde, às vezes uma causa musculoesquelética que pode promover um tipo de dor na pelve, né, no quadril, ou às vezes uma dor lombar que irradia para frente, alguma questão urinária também pode estar associado. Então a gente tem que eliminar e tratar também em conjunto todas essas questões quando trata a adenomiose ou mesmo a endometriose. Endometriose, A conduta cirúrgica da adenomiose, ela é uma conduta válida, é um tratamento definitivo da adenomiose, mas ela é a última opção, né? É a conduta que a gente utiliza nos casos em que já tentamos tratamentos clínicos, não teve sucesso, ou que a paciente não está disposta a tentar outros tratamentos clínicos e que não tem desejo produtivo, logicamente. Para quem está com uma idade que ainda quer engravidar, jamais a gente vai falar de tirar o útero para adenomiose. Nunca vai ser essa opção. E hoje em dia também se discute muito, né? O quanto que a adenomiose atrapalha na fertilidade, né? O quanto Exato. que é isso, né? Cada dia que passa, as mulheres deixando para engravidar mais tarde, mais tarde, mais tarde. Às vezes a paciente aí, 38, 39 anos, tem adenomiose, quer engravidar, e a gente não sabe mensurar ainda isso ainda, gente, o quanto que essa adenomiose atrapalha na fertilidade. Quando eu estava na faculdade, o Zé Vitor também, tinha uma teoria de que a endometriose produzia citoquinas que matava o embrião e não deixava o embrião grudar no útero. Hoje em dia essa teoria também já caiu por terra, porque a gente sabe que às vezes a paciente não engravida por uma disfunção mesmo, né, de trompa, às vezes, às vezes a endometriose está avançada, a trompa faz um enovelamento no ovário, tem mais dificuldade de motilidade essa trompa, mas não que a endometriose produz um monte de toxina que mata o embrião. Hoje em dia a gente sabe que não mexe, não tem muito sentido. Outra coisa que a gente faz pouco hoje em dia, né? Ficar mexendo muito no ovário antes da fertilidade, né, Zé? Porque pode diminuir a reserva ovariana, né? Exato, Dri, concordo com você. A gente tem que ter realmente esse cuidado, nas cirurgias ovarianas sempre tem que ser muito criterioso na indicação, tem que avaliar o risco e o benefício e pensar que a intervenção sobre o ovário pode ser nocivo, pode ser danoso, e a reserva ovariana não volta mais. Depois que ela é perdida, infelizmente, a gente não tem como recuperar mais. Então, eu concordo completamente. A cirurgia ovariana tem que pensar muito bem se vale a pena mexer. Sobre a adenomiose, um ponto bem interessante é um trabalho que mostrou o seguinte, quando comparou mulheres que utilizaram óvulos doados. Esse trabalho, quando a gente utiliza óvulos doados de mulheres mais jovens, por exemplo, mulheres até 28, até 30 anos de idade, e aí colocando esses óvulos doados que foram fertilizados, né? Aí formaram uns embriõezinhos, e aí colocaram esses embriões em mulheres que tinham adenomiose e mulheres que não tinham adenomiose. Ou seja, a gente eliminou o fator idade, né, associado nesse estudo. E aí mostrou que a taxa de gravidez ela era praticamente a mesma.
Ou seja, a adenomiose em si, ela não influenciava tanto assim na chance de gravidez. Aparentemente, a adenomiose está muito mais associada. Quando nos estudos que falaram que estava com dificuldade de engravidar porque tinha adenomiose, era muito mais porque eram mulheres mais velhas, e aí elas tinham uma reserva ovariana mais baixa, uma qualidade de óvulos um pouquinho pior, que levava à formação de embriões que eram piores, do que realmente a adenomiose em si. Então, aparentemente, esse foi o ponto que se percebeu nesse trabalho. Foi um estudo muito interessante para mostrar para a gente que talvez a adenomiose não tenha toda essa repercussão. Assim como outros estudos, estudos de estudos, né, as meta-análises, que mostraram para a gente que pacientes que têm um diagnóstico de endometriose e foram submetidas a tratamento de reprodução assistida, quando tem a mesma idade, a mesma reserva ovariana, tem a mesma chance de engravidar com mulheres que não têm endometriose. Então, isso é outra coisa, que diminui aquela chance de ser a atividade de inflamação que mata o embrião, né? Das teorias que você falou pra gente. Então, eu concordo. Uma coisa, eu vou perguntar para você, já que sua mulher é nutricionista, e às vezes você sabe mais que eu. Me perguntam várias vezes se a alimentação interfere na endometriose. Que tipo de alimentação que tem que comer, que não tem que comer. É legal isso, né? Porque tem um monte de dieta que é chamada de dieta anti-inflamatória, né? Que tá na moda, né? Eu acho que tem alguns pontos para a gente desmistificar em relação a isso. A gente não sabe realmente se tem influência da alimentação sobre desenvolver endometriose ou não desenvolver. Não tem um trabalho científico que comprovou isso. Tem aquela suspeita, como eu disse, daqueles trabalhos que falam de alguns tipos de bactérias que colonizam o trato gastrointestinal, que poderiam aumentar a produção de estrogênio e aí levaria a ter mais endometriose em algumas mulheres, mas isso é só teoria, a gente não sabe se isso é verdade. Assim como também existem os disruptivos endocrinológicos, que são outras substâncias que a gente utiliza na nossa vida, parabeno, agora, não estou lembrando de todos agora na minha cabeça nesse momento, mas que às vezes algumas substâncias, alguns corantes, alguns edulcorantes, que quando ingeridos poderiam também estar associados à endometriose. Também completamente teoria, não tenho certeza sobre isso, mas a princípio seria importante pensar que quanto mais natural a alimentação, mais orgânica, quanto menos livres, né, quanto mais descascar e menos desembalar, a gente vai ser saudável por várias outras questões e pode ser que isso impacte na endometriose também. A gente não sabe, com certeza. Agora, o ponto que eu falei que a gente deveria ter um pouco de cuidado quando fala da alimentação e endometriose é porque é muito comum a associação de endometriose com a síndrome do intestino irritável. É super comum, a associação chega até 80%. Então, e essas mulheres que têm a síndrome do intestino irritável, elas melhoram da dor quando elas diminuem a ingestão de alimentos que são alimentos mais fermentadores, os alimentos chamados FODMAPs. Então, quando tem uma redução da ingestão desses alimentos, pode ser que haja uma melhora dos sintomas, mas mais por questões do intestino do que por questões da endometriose em si, certo? E aí, quando a gente olha as publicações. Desculpa. Então, quando a gente vê as pessoas falando na mídia aí sobre dieta anti-inflamatória, a gente vai olhar os componentes da dieta anti-inflamatória, são vários alimentos que são fermentadores que estão sendo excluídos, assim como na dieta que tem menos alimentos fermentadores para intestino irritável. Então, na verdade, eu acho que o fator que faz melhorar a dor dessas pacientes da dieta anti-inflamatória é justamente os mesmos fatores que fazem melhorar a dor em quem tem intestino irritável. Exatamente. Então, me parece que é válido, é interessante ter essa proposta de redução desses alimentos para paciente que tem endometriose e desconforto de distensão abdominal mesmo, né, de dor em cólica. Essas pacientes vão se beneficiar da alimentação, então eu sempre falo para a paciente fazer um segmento em conjunto com a nutricionista, acompanhar com ela, seja minha mulher ou outra nutricionista. Eu acho que é importante jogar junto com a nutricionista, vale muito a pena isso. Assim, eu sempre passo essa informação da importância que a nutricionista tem, do acompanhamento em conjunto, mas eu não tenho como prometer para a paciente que o alimento é que vai trazer uma cura, que vai trazer um benefício em relação a isso. Como isso pode melhorar outras áreas da vida dela, né? Pode ser que diminua a pressão arterial, se ela comer menos sal, que... Assim, pode ter vários benefícios em relação à alimentação. E às vezes eu falo, né? Perde um pouquinho de peso por causa disso, tá? Descascando mais, desembalando menos, né? Você perde um pouquinho de peso e isso já melhora a fertilidade da paciente. Principalmente aquela paciente que está ali no sobrepeso ali, que às vezes a gente sabe, estudando, que
Hoje em dia, eu falo, outro dia fazendo falou pra mim que eu sou gordofóbica. Eu falo, eu não sou gordofóbica, mas cada dia mais que passa, quanto a gente vai. O meu marido fala direto, assim, é tudo na medicina, é perder peso e tomar água. Eu falo, mas é basicamente isso para a gente ter uma vida saudável, é perder peso e tomar água. E cada Hum, dia que passa a gente sabe mais isso, né? E o Covid está aí para mostrar, né? Que a obesidade é uma doença inflamatória. E quem é obeso, mesmo aí no Covid, está tendo um resultado pior, porque o Covid já é uma doença pró-inflamatória, a pessoa já é inflamada, está tendo um diagnóstico pior. Às vezes, na endometriose pode acontecer isso também, né? Ela já tem uma doença inflamatória e ela põe uma doença inflamatória em cima, né? Que é, às vezes, a obesidade aí, então piora. Então, às vezes é isso, ela começa a fazer uma dieta melhor e ela vai diminuir um pouquinho o peso dela e só isso às vezes melhora a fertilidade dela, né? E concordo. é legal que a Cecília acompanha as suas Uhum. pacientes aí, é bom saber, vou começar a mandar. Porque outro dia até uma paciente ligou no consultório e falou assim, doutora, me arruma uma nutricionista que faça endometriose. Aí eu liguei para várias nutris aqui de São José e falou assim, não sei, mas pode ser alguém que faça funcional, ajude. Eu falei, pode ser, às vezes funcional, porque mexe com isso ajuda, né? Acho que sim. É, com certeza. A linha que a Cecília segue é a linha da nutrição comportamental e que assim, busca mais o entendimento da pessoa com a relação com os alimentos, a relação que ela estabelece com os alimentos, mas ela auxilia muito nessas questões aí das minhas pacientes que precisam de orientações, de fazer substituições em relação a esses alimentos que podem estar promovendo mais sintomas dolorosos ou não, né? E, Ah, e, é. é, e é e é interessante, porque esses aspectos da obesidade na endometriose, nas pacientes que são anovulatórias, nas pacientes que não menstruam nunca, que ficam um tempão sem ter menstruação e provavelmente porque não estão tendo ovulações, decorrente da obesidade ou até decorrente, às vezes, de ovários policísticos, por exemplo, a gente observa que tem uma incidência menor de endometriose nessas mulheres. A frequência de ocorrência de endometriose é mais rara. A gente percebe mais endometriose naquelas mulheres que menstruam todos os meses, geralmente que são mulheres mais magras, em geral, né? Mais magras, Estatisticamente, é. mulheres mais magras. E é interessante ver isso aí. Mas não significa que ser obeso não tem endometriose, porque a gente tem várias pacientes com obesidade que têm endometriose gravíssima e que é um fator a mais de risco para a cirurgia, né? Porque a obesidade aumenta o risco, a complicação da cirurgia ela pode acontecer com maior frequência. Então, ter cuidados em relação a isso também é importante. Pensando até na eventual intervenção cirúrgica que pode advir aí da endometriose. Mas em relação ao quanto que acontece, acontece menos, né? Tem menos endometriose em pacientes obesos, certo? E uma coisa que me perguntaram, se tem uma idade que é indicada a cirurgia. Não tem uma idade que é indicada a cirurgia, mas o que a gente vê? Que a endometriose ela não vai ser curada cirurgicamente. Existe um risco de voltar à doença. Esse retorno da doença pode acontecer de 30% a 50% dos casos em 5 anos, ou seja, pode voltar em muita gente que operou, infelizmente, né? Então, se a gente operar uma paciente muito nova, sei lá, com 19 anos de idade, por exemplo, o risco dela precisar de uma nova cirurgia na vida dela é alto se a gente só tratar ela com cirurgia. Então, aí vai acontecer aqueles casos das pacientes que vão ser submetidas à cirurgia várias vezes. E isso não é a proposta. Eu acredito que isso não é o mais adequado, já que toda cirurgia carrega um risco e quanto mais a gente opera, mais complicado vai ser, mais riscos vão ter na cirurgia. O ideal é que a gente opere no máximo uma vez a paciente, né? É o conceito de one-shot surgery, que é a cirurgia realizada uma vez só, o mais adequado, o mais bem feito possível, e tentando utilizar de todos os recursos que a gente tiver que não sejam cirúrgicos para poder melhorar a dor dessa paciente, tratar ela com melhora da fertilidade, por exemplo. Certo? Então, operar mais de uma vez nunca é uma boa, né? A gente sempre fica já com o pé atrás porque tem alguma coisa esquisita nisso. Então, a paciente que é muito nova, talvez não seja tão adequado operar, já que existe o risco dela ter que recorrer de novo. Seria melhor que ela fosse tratada clinicamente com o máximo de ferramenta possível. A paciente que já está tentando engravidar e que tem dor e que vai ter o benefício da cirurgia para melhora da dor, para continuar tentando engravidar, essa paciente, a gente tem menos recursos de tratamento para dor para ela, já que a gente não pode bloquear a ovulação dela para ela continuar tentando engravidar, a gente não pode tratar ela com bloqueio de ovulação. Então, essa paciente ela vai ter um pouco mais de necessidade de cirurgia se a gente quiser melhorar a dor dela, certo?
Então, em idade, eu diria que a idade ela é mais frequente nas pacientes que já estão querendo engravidar, é mais frequente a gente indicar a cirurgia nesse grupo, do que em pacientes adolescentes ou em adultos jovens, né? Na nossa faixa etária, nós somos adultos jovens, Adriano, ou não? Não, eu já tô nojenta. Tá bom. Eu Bom, já não então, sou, você ainda é um adulto jovem, eu já não sou mais. tá bom. Então, assim, eu acho que pacientes muito jovens, a gente tende a não fazer cirurgia, evita um pouco mais a cirurgia, né? Porque o risco de precisar operar de novo é grande, infelizmente. Mas fora essa questão, não existe um critério de que a idade vai interferir na indicação. A indicação, ela basicamente vai ser norteada por dor, que não melhora com o tratamento clínico, e por lesão perigosa. O que a gente entende por lesão perigosa? Uma lesão que pode causar mais riscos. Por exemplo, uma lesão que obstrui o ureter, uma lesão que causa perfuração intestinal, uma lesão que a gente não sabe se é lesão benigna ou maligna. Isso é lesão perigosa. Então, nessas pacientes, está bem estabelecido que a cirurgia vai ser bem indicada, que vai ser necessária e que vai trazer benefício. Nos outros casos, ser nova ou ser velha, talvez não seja tanto ponto. Até a Isabela perguntou aqui, qual que é o critério primordial para ser usado para indicação de cirurgia? É esse que ele acabou de falar, né? Que é a dor que não Dor é o melhora mais com o tratamento importante. clínico, né? E lesões perigosas, né? Uhum. Lesões perigosas também a gente tem que ficar atento, que é isso, é a lesão às vezes que está na bexiga, a lesão que está no intestino, que está no ureter, né? E é sempre importante a paciente saber que a gente precisa, às vezes, de uma equipe multidisciplinar para fazer a cirurgia, né? Exato. Você opera aí, né, com o Parra, que é Exato. gastro-cirurgião, eu tenho um gastro-cirurgião que eu opero aqui, tem urologista também, que às vezes me ajuda, fica de sobreaviso para ajudar, Uhum. porque é Uhum. complicado, né? Precisa, às Exato. vezes precisa, tem muita Precisa. Não, lesão que precisa de precisa uma entrar equipe bem com. alinhada e com o mesmo interesse em operar do jeito que a endometriose merece ser vista, né? Que é ser agressivo com a doença e ser o mais delicado possível com a função, já que não é um câncer. A É, gente tem que preservar a função. De novo, desculpa, você a travou minha de bateria novo, tá aqui. Zé. Eu tô com... Ah, deixa eu já sei, é porque o meu computador entrou em modo de espera e aí agora voltou a carregar, que ele tá ligado na SMS. Ó, então, o que acontece? Tem que ser agressivo com a doença para tentar tirar o máximo de lesão possível, porém, a gente tem que ser delicado com a função, já que a doença não vai ser curada, não é câncer, não vai matar ninguém, geralmente. É, Então, isso já faz com que a gente tenha que ter uma equipe alinhada com esse mesmo pensamento. Eu opero bastante com o Dr. Rogério Parra, né? O Parra, ele é fantástico, um excelente cirurgião, ele tem uma equipe muito alinhada, a gente opera junto desde 2014, e desde então a gente tem evoluído nas nossas cirurgias, o que é muito bom. Mas o que a gente sim, com percebe? Que no certeza. passado eu tinha que segurar a mão dele para ele não mexer tanto no ovário, para ele não tratar a endometriose como câncer, porque ele é cirurgião coloproctologista, né? Operar mais intestino, então ele estava acostumado a tratar câncer cirurgicamente e ele encarava como câncer. E não é, tem que ser mais comedido, a cirurgia não é tão radical. E hoje vai ser um cirurgião excepcional que sabe muito bem como manejar o ovário na cirurgia, sabe que a gente não pode É, segurar na trompa com a pinça, porque senão a trompa já vai poder ser tirar machucada, ela é o muito delicadinha. É Sabe? verdade. Ele já está Tem que tomar cuidado. Eu bem falo isso também estudado. pro cirurgião. Eu falo assim, não pega na trompa, pelo amor de Deus, deixa Não ela rela na quietinha. trompa. Exatamente. Eu Não falo, rela na trompa, não rela na que o órgão trompa. mais nobre da pelve é o ovário e depois é a trompa. É assim que a gente... É. E hoje em dia a gente não fica, né, arrancando pedaço de ovário, porque perde reserva ovariana, gente. Perguntarei o que é um endometrioma? O endometrioma é a endometriose que está dentro do ovário. E às vezes ela faz um cisto dentro do ovário, que é um cisto que a gente chama de conteúdo espesso, né, Zé? É um cisto, quando a gente abre na cirurgia, é o cisto chocolate, assim. Qual que é o problema desse cisto chocolate? Ele fica grudadinho no ovário, né? Bem grudadinho. E às vezes, para a gente tirar esse cisto do ovário, você vai lá, você tem que tirar a cápsula dele inteira. E a hora que você vai tirar a cápsula dele inteira, vem um pedaço de ovário bom junto, gente. Então, hoje em dia, para quem não, para quem quer engravidar, até está contraindicada a cirurgia de endometrioma. Antigamente a gente tinha um númerozinho lá que falava: ah, se o endometrioma é maior que 5 centímetros, tem que tirar. Hoje em dia isso já não existe. Por quê? O que a gente viu na reprodução humana? Que mesmo que ela precise de uma FIV,
Às vezes o endometrioma está no meio do ovário e os folículos se desenvolvem em volta do endometrioma, né, Zé? É isso mesmo, Adriano. A cirurgia de ovário ela tem que ser muito criteriosa, o cirurgião tem que ser muito caprichoso, muito delicado, tem que utilizar de recursos em que ele não seja intempestivo, que ele não tire pedaço, igual você falou, que ele preserve o máximo a parte saudável do ovário, né, o córtex ovariano saudável, e que essa retirada, às vezes a gente até troca, assim, a gente pensa o seguinte, olha, eu vou mexer pouco nesse ovário, eu sei que ela ainda vai continuar com endometrioma no próximo exame de ultrassom que ela fizer depois da cirurgia, eu sei que isso vai acontecer, eu sei que esse endometrioma pode até voltar com maior frequência se eu não tirar completamente a cápsula, mas eu faço isso consciente porque eu sei que se eu mexer muito eu posso fazer com que a reserva ovariana dela diminua e ela não consiga engravidar depois com os seus óvulos. Então, hoje, ser comedido com ovário eu acho que é uma grande evolução. E em relação aos outros pontos da cirurgia de endometriose, hoje a gente tem novas abordagens que podem ser consideradas mais eficazes, né? Os planos de dissecção melhores, as melhores imagens que a gente tem, a tecnologia que a gente tem de poder diferenciar bem. Então é quase que inaceitável pensar em tirar um ovário inteiro por conta de um endometrioma ovariano, uma paciente jovem. É quase inaceitável pensar nessas situações. Então, e também é uma coisa que a gente às vezes vê, pacientes que tiveram indicações de cirurgia de endometrioma de ovário, sem dor, sem nenhum sintoma característico de que a cirurgia vai ser necessária, só porque tem um cisto ali vai operar. Puxa vida, eu acho que é um problema isso, né? Às vezes a gente tem pacientes que são mutiladas por conta dessas condutas. Por conta, e assim, não existe mais, né? Antigamente a gente falava, se endometrioma passar de 5, você tem que tirar. Hoje em dia não existe mais isso, não tem um número mágico, gente. Olha, a paciente tem um endometrioma de 4 centímetros, 5 centímetros, tem que ir lá mexer? Não tem, é isso que o Zé falou. Se tá tudo bem, se ela só tem um endometrioma, deixa ele quietinho lá, ele não é um fator de infertilidade, às vezes, dela, porque aquele ovário, mesmo com endometriose, ele tem função, ele está funcionando, né? Que é o mais importante para quem quer engravidar, né? É a função ovariana, né? Uhum. Sim, ok. Com certeza, Adri, é isso mesmo. Então, assim, pode falar. Não, pode terminar, pode concluir aí seu pensamento. Não, eu concordo com você em relação a mexer no ovário, tem que ser comedido. Mexer em endometriose de ligamento uterosacro é importante quando a gente tem dor, que não melhora com tratamento clínico. A gente não sabe o tanto que isso pode impactar na chance de engravidar. Pode ser que tratar cirurgicamente essa lesão não seja o que mais vai melhorar a chance de gravidez. Então, a indicação cirúrgica desse tipo de lesão também vai ser a dor, certo? Mais importante dor do que qualquer outra coisa. Senão, a gente não precisa mexer. E tem um monte de paciente que tem essas lesões e que vai engravidar, sabe? Sem ter que operar, ok? E às vezes é estranho, né? A gente fala isso, então não precisa operar quase nada. Gente, eu adoro operar. Eu adoro operar. Também, eu adoro operar. Operando praticamente. Mas a gente tem que ter esse nível de consciência de que tem que fazer o melhor pela paciente. Nem sempre a cirurgia é o mais adequado para isso, certo? E nem sempre a cirurgia é mais adequada naquele momento, né? É isso que eu falo Exatamente. para a paciente. Às vezes você vai voltar daqui, sei lá, 4, 5 anos, em um outro momento da sua vida, que às vezes você vai precisar da cirurgia. Mas hoje, na data de hoje, eu acho que não tem indicação cirúrgica, né? Que é uma coisa, às vezes, que a paciente... Porque eu recebo muito, igual vocês, o povo vê um endometrioma pequenininho, vai, tem que tirar isso aí agora. Não tem, peraí. Quantos anos essa paciente tem? Ela tem filhos? Ela não tem filho? Ela tem desejo reprodutivo? Ela não tem desejo reprodutivo? Quanto que a endometriose está impactando na vida dela? Ela tem dor para ter relação? Ela tem a menstruação dela atrapalha a qualidade de vida dela? Né? Tudo isso são perguntas que a gente tem que perguntar para a paciente para ver o que está impactando na vida dela. Né? Às vezes não tem nada impactando na vida dela, ela não precisa ir para uma cirurgia. Eu brinco, às vezes, paciente que eu operei há 10 anos atrás, eu falo, se fosse hoje, às vezes eu não te operaria. Mas naquela época a indicação era de cirurgia. Hoje as coisas mudaram, né? Exatamente, isso. Tem essa evolução também do conhecimento que modifica na medicina, né? Ainda bem que as coisas evoluem. E agora, do outro lado, tem as pacientes que precisam de cirurgia. Eu vou comentar um pouquinho sobre aquelas que realmente a cirurgia é muito necessária, porque eu tenho algumas pacientes que a gente lidou aí durante esse período que a gente tem operado endometriose, que foram casos muito importantes, muito
ilustrativos. Pacientes que tinham endometriose profunda e filtrativa com lesões graves, cuja a cirurgia, se ela não fosse feita, poderia trazer consequências muito mais graves para a paciente. Como, por exemplo, pacientes que tinham endometriose do ureter. Essas pacientes, infelizmente, a gente ainda não tem um remédio que melhora, que faz com que a endometriose deixe de evoluir sobre o ureter. Então, a paciente que tem essa lesãozinha, que está promovendo ali já uma dilatação do ureter que está antes da lesão, que está começando a dilatar o rim, essa paciente precisa fazer cirurgia, porque se ela não fizer, pode ser que ela tenha o rim já sem funcionar depois, e a coisa pode ficar muito mais grave para ela. Então, essa paciente precisa operar. Pacientes que têm sintomas obstrutivos com endometriose do intestino, essas pacientes também elas vão se beneficiar de cirurgia. Se elas não fizerem, pode ser que elas venham a ter sintomas mais graves e até virar uma cirurgia de urgência de uma hora para outra. Também tem que operar. E pacientes com endometriose no apêndice, porque às vezes a gente não tem certeza se é um tumor neuroendócrino ou se é realmente uma endometriose. Então, pela dificuldade de ter certeza se aquela lesão é só endometriose, pode ser que vale a pena a cirurgia, mas isso não é um consenso. E, por fim, a endometriose do intestino delgado, que é super difícil de ver e que existem alguns autores que acham que isso pode evoluir mais com perfuração, mas também não é um consenso, viu, gente? Então, isso, de maneira geral, seriam as lesões perigosas, que seriam os motivos pelo qual seria importante fazer cirurgia, mesmo que não tivesse tanta dor. Nesses casos, mesmo sem dor, às vezes mesmo sem tanta dor, pelo risco que envolve a doença. E eu falei de lesões que foram casos ilustrativos, Adriana, porque eu tive pacientes com lesões de ureter que não tinham tanta dor. Porque às vezes é relacionado também. E é uma lesão. Barulho, eu aqui esse barulho. Também esse barulho? Eu vou sair aí. Ih, gente. Adriana? Então era meu fone, então. Não sei por que o fone estava fazendo barulho. Melhorou o barulho? Melhorou, pra mim melhorou. Então era o Tinha fone. uma abelha no meu celular aqui. Não sei, mas pra mim não tava. Eu tava com fone e não tava com barulho. Eu não sei o que aconteceu aqui. Mas, então, aí eu tive esses pacientes que foram casos ilustrativos de pacientes que tinham lesão no ureter e que era silenciosa a doença, a paciente não sentia dor, acredita, já tinha uma dilatação moderada na pelve renal, quase sem dor, praticamente sem dor. E que foi investigar por outros motivos, foi investigar a infertilidade e descobriu essa lesão. É uma coisa que é interessante, né? Nos faz pesar aí realmente, às vezes, a investigação da endometriose, o quão necessária é, porque normalmente a gente não investiga de rotina, não faz parte da investigação rotineira, né? Mas quando tem a suspeita de endometriose, aí a gente defende que tem que se olhar tudo, tem que ser visto com um bom ultrassonografista, igual você disse, ou com um bom radiologista que veja que faça bem, né? que faça bem a ressonância, porque não é só as lesõezinhas que estão sendo vistas na pelve. Tem que olhar a parte urinária, tem que olhar a parte intestinal. Então, é importante que tenham bons métodos diagnósticos, viu? Realmente. E me fizeram uma pergunta, alguém com medo de cirurgias. O que a gente tem mais de complicação cirúrgica? Tá bom. Ok. Bom, as complicações cirúrgicas que são mais frequentes, elas são dor no pós-operatório, necessidade de abrir, então a gente começa sempre por cirurgia laparoscópica, né, por vídeo, mas pode precisar fazer uma cirurgia aberta, né, um corte igual de cesariana, ou até uma cirurgia com corte grandão aqui na barriga. São situações raras, mas pode vir a acontecer. Lesões de órgãos da pelve, como lesão do ureter, lesão do intestino, e aí precisar de uma nova cirurgia depois para poder consertar isso. Infecção, sangramento, necessidade de transfusão sanguínea. Isso são as complicações mais frequentes. A cirurgia do intestino tem uma complicação descrita, que é aquela necessidade da bolsinha, né, que é a colostomia. O que acontece? Quando a gente tem lá o intestino, a gente vai tirar uma tampinha aqui no intestino, ou então até tirar um segmento inteiro, e que tem que ser feita uma nova emenda do intestino. Quando a gente tem medo de que possa vazar fezes nessa emenda, ou seja, cair
fezes dentro da barriga, que pode dar uma infecção muito grave, faz a bolsinha para que as fezes desviem para a bolsinha e não passe pelo local onde a gente tem risco de vazar. Isso acontece com frequência? Graças a Deus não, super raro. Isso acontece em menos de 2% dos casos. Em 98% das vezes a gente não precisa de colostomia, segundo a literatura brasileira, a nossa casuística aqui local e vários outros trabalhos. Tem um cirurgião na França que é muito famoso, que é o Horace Roman. Esse cirurgião, ele tem uma casuística enorme de colostomia, ele coloca colostomia em 30% dos casos dele. É muita colostomia. Isso é muito divergente do que a gente observa no Brasil, nos cirurgiões brasileiros e nas condutas que a gente tem local e em vários lugares das publicações que a gente tem. Então, normalmente é super raro, graças a Deus. Mas, às vezes, pode precisar. Se a gente perceber que a emenda não ficou boa, é melhor colocar uma colostomia que é temporária, que aí pode ser reconstruído o trânsito em 3 semanas ou até 3 meses depois, do que realmente ter o vazamento de fezes para dentro da barriga e ter uma infecção super grave, que pode levar até a morte. Falei das complicações. Eu falei, alguém está com medo de cirurgia, porque foi a mesma pessoa que perguntou qual que era a idade que era indicada e quais são as complicações da cirurgia. Tá Eu falei, a certo. pessoa está com medo da cirurgia. Mas então, tem que saber, né? A cirurgia tem que saber que tem complicações sim. A cirurgia, ela é um procedimento invasivo que, graças a Deus, os benefícios são maiores que os riscos, mas, infelizmente, tem risco. Exato. Isso é. Eu sempre falo isso, assim, ó, a gente faz de tudo para começar a cirurgia por vídeo e terminar por vídeo, mas eventualmente pode ter intercorrência e pode ter que abrir a paciente, não tem jeito, às vezes. E às vezes, gente, não é culpa nossa, não. Às vezes não dá para fazer a cirurgia com um cortezinho de cesárea, às vezes acaba indo embora com um corte na vertical, porque às vezes tá a gente, o cirurgião e o urologista. Quando o cirurgião fala para mim, ó, vamos abrir, ele não vai fazer uma fanestil. Te garanto, ele vai fazer uma mediana, que é aquela em pezinho assim. Porque se ele acha que o negócio é tão feio que não dá para resolver com uma fanestil, às vezes eu falo assim, ó, vamos tentar. Ele fala assim, ó, não adianta, senão a gente vai fazer uma âncora na barriga da paciente, que é um T invertido, né? E realmente tem paciente, gente, que a cirurgia é difícil, é complicada. Então, não adianta brigar depois. Eu aviso tudo, igual você. Eu aviso, ó, tem um risco muito pequeno de sair com bolsa de colostomia. Tem um risco muito pequeno de sair com bolsinha de xixi, às vezes com uma cistostomia, né? Às vezes o urologista... Eu tive uma paciente que tinha uma lesão de bexiga. Ela nem tinha lesão em outro lugar, mas ela tinha um endometrioma de bexiga de 5 centímetros. E aí, quando o urologista entrou, ele tirou a lesão, a gente conseguiu fazer tudo por vídeo, mas ele falou assim, ó, olha, aqui não vai dar para ficar só de sonda. Eu vou ter que fazer uma cistostomia porque ela não pode ter nada de pressão na bexiga. E acabou fazendo uma cistostomia, que a gente sabe que a cistostomia depois você tira, ela fecha sozinha, né? É bem Mais sossegado. tranquilo. Mas não teve jeito, ela tinha um baita do nódulo na bexiga, né? Complicado. Sim. As complicações, elas são importantes ser citadas, né? Eu acho que é muito complicado a gente levar uma paciente por uma mesa de cirurgia, né? Colocar a vida da paciente em risco e tudo mais, sem que ela tenha ciência de saber tudo isso. Então, é importante colocar tudo isso e falar todas as questões. A gente sempre tem que jogar bem aberto em relação a esses riscos. Concordo totalmente com você, Adriano. E, geralmente, as pacientes que têm indicação de cirurgia, que geralmente são as pacientes que têm dor, elas entendem bem esses riscos e elas aceitam bem esses riscos porque a dor é tão intensa que a paciente fala, doutor, eu prefiro correr esse risco que você está me contando e continuar com essa dor. E aí, graças a Deus, a cirurgia ela tem um bom impacto sobre melhora de dor. A gente tem estudos que falam que melhora até 85% dos casos de dor. Então é uma melhora muito grande. Não é todo mundo que melhora, 15% de paciente ainda vai continuar com dor mesmo operando, mas 85%, poxa vida, não tem nenhum outro remédio que melhora tanto assim do que a cirurgia faz. Mas como tem tudo isso, a gente tem que pesar sempre a necessidade de fazer a cirurgia, né? E outra coisa que também é muito importante, o que melhora a qualidade, o que diminui esses riscos da cirurgia? Diminui uma equipe experiente, uma equipe que está alinhada com a cirurgia de endometriose, né, que é uma cirurgia um pouco particular em relação às outras cirurgias, pelos riscos e porque lidar com um paciente jovem, uma doença benigna, paciente que quer engravidar. Então, tratar a endometriose cirurgicamente com uma equipe de endometriose
é o mais adequado. Infelizmente, a gente tem uma pequena disponibilidade dessas equipes de endometriose no Brasil, né? Então, é nos grandes centros, são em grandes lugares que tem formação, né, de cirurgião, e acaba sendo a minoria dos lugares. Então, a minoria das pacientes que vão ter acesso, infelizmente. Poderia ser uma coisa que deveria ser muito mais fácil de ser atingida, né? Mas a maioria das pacientes, elas não têm acesso a equipes de endometriose, né? Infelizmente. Infelizmente. E assim, eu vejo muito aqui, ó, eu tô a 100 quilômetros de São Paulo. Eu vejo muito aqui a paciente que chega operada pelo cirurgião. E aí o cirurgião geral vai lá, meio que quer resolver a parte dele, que aí você falou, você tinha que segurar a mão do Parra no começo para ele não sair limpando tudo, né? E às vezes o cirurgião vai lá, olha um endometrioma grande no ovário, às vezes, esse ovário tá podre, pum, arranca o ovário fora. Aí a paciente veio e falou assim, doutora, mas o doutor fulano tirou meu ovário. Eu falei assim, então, mas agora, né? O que a gente faz? Agora a gente faz com que tem que cuidar do outro, né? Não tem jeito, né? Ok. É complicado. Eu vi aqui uma paciente, né, Raquel Guimarães, talvez, está perguntando, ela tem endometriose comprometendo 25% do intestino, mas após uma colonoscopia não está infiltrando o intestino, está por fora. Neste caso, teria indicação cirúrgica ou poderia fazer FIV como tratamento clínico? O que eu vou te dizer, Raquel? A endometriose, ela é muito mais comum de acontecer do lado de fora do intestino. É muito raro que ela entre na parte interna, né? A colonoscopia, ela olha o intestino por dentro, né? A colonoscopia, ela é uma câmera que a gente entra dentro do intestino para enxergar o intestino por dentro. Se a endometriose está do lado de fora, é raro mesmo você conseguir ser vista. Só se ela estiver abaulando, coisa assim. Então, os 25%, isso por si só, não significa nada para a gente em relação a indicar cirurgia ou não indicar. O que vai ser necessário para saber se precisa de cirurgia ou não? Se a sua dor não melhora com tratamento clínico, ou seja, se você tem muita dor, se essa dor atrapalha a sua qualidade de vida, dificulta você ter relação sexual, se traz uma repercussão muito grande sobre isso, a cirurgia ela vai te ajudar. Se o seu objetivo é só engravidar, e você está tentando engravidar há bastante tempo, tem um diagnóstico de infertilidade já, e já foram investigadas outras causas, como a questão do sêmen, igual a Adriana comentou antes, já avaliou suas trompas, já avaliaram outras questões. Aí pode ser que o seu tratamento seja muito melhor por meio de uma fertilização in vitro do que pelo tratamento da cirurgia, já que a gente não sabe se tirar essa lesão, se isso vai impactar na sua chance de gravidez. É provável que isso não modifique a sua chance de engravidar, certo? Então, eu acho que o seu caso precisa avaliar, né, mais detalhes e cada situação vai ser permeada por outros fatores aí, mas me parece que o seu caso ele vai ser melhor conduzido por fertilização. Eu não sei os outros detalhes. E uma última pergunta, Zé, que eu esqueci aqui no meio. Me perguntaram de atividade física e endometriose. Atividade física melhora a endometriose? É interessante essa pergunta, Adri. Quando meu doutorado eu fiz aqui na USP com bancada, né? A gente usou ratinhos, que a gente induzia endometriose nos ratinhos e depois submetia a vários tratamentos para avaliar como é que a lesão se comportava, como é que eram os marcadores de inflamação da doença. Entre esses trabalhos, um dos trabalhos que foram feitos um pouquinho antes do meu, com os mesmos tipos de cirurgia de indução de endometriose em ratinhos, gente, perdão aí pelos ratinhos, viu? Quem se importar muito, é uma pena. Realmente, hoje eu me sinto muito mal por ter feito isso com eles. Mas nesses estudos que foram feitos com o ratinho, tem um estudo que foi feito colocando os ratinhos para nadar no tanque depois de ter cirurgia de endometriose, né? De ter feito cirurgia que promovia endometriose desses ratinhos. E os ratinhos que eram submetidos à natação, comparando com o grupo de ratinhos que não ficavam nadando, que ficavam paradinhos, tiveram uma diminuição da lesão, diminuição da atividade de inflamação da lesão, os marcadores de inflamação reduziram. Então, aparentemente, as ratinhas que nadavam tinham menos endometriose que as ratinhas que não nadavam. O tanto que isso significa no ser humano, a gente não sabe, né? Não dá para ter certeza se isso dá para extrapolar completamente por várias limitações, porque é um outro bicho. Não é uma endometriose natural, uma endometriose induzida, então já se comporta de maneira diferente, mas pode ser que o exercício tenha algum impacto, talvez. O que a gente sabe é que o exercício ele impacta na dor, né? A paciente que faz exercício físico geralmente tem uma redução do limiar, um aumento do limiar de dor, tolera mais a dor, né? Por analgésicos endógenos naturais que são liberados. Então, o exercício pode ser bom, sim, para controle de dor da endometriose. Pode ser que seja bom para a endometriose em si mesmo, a gente não sabe.
Mas eu recomendo todo mundo fazer exercício físico aí, porque pode ser bom pra um monte de coisa, né? Então, por que que não vai ser bom para endometriose? É verdade, é verdade. Eu lembro quando eu estava no R4, tinha um dos meninos que fazia trabalho com Homero, que era um professor de educação física que estava estudando isso, mas eu não sei o que aconteceu com o trabalho dele, eu preciso até ver, porque ele falava isso, que melhora às vezes a parte endógena, né, libera um pouco Uhum. de, Uhum. de serotonina, né? Que melhora e às vezes melhora a dor. Mas é legal esse seu estudo aí, ainda. Seu Das doutorado ratinhas, é né? legal, hein? Tadinha das ratinhas. Puxa vida. Agora, tem uma outra questão aqui, ó. A gente dá para conversar. Tem 4 minutinhos, né? É, 4 minutinhos. Deixa eu ver mais uma. Tem algum procedimento para melhorar a trompa? Difícil, porque a trompa é isso aí que o José falou. A trompa é muito, gente, muito delicada. Quanto menos a gente mexer nela, melhor é. Uhum. Eu concordo Porque completamente, Adriano. pinçou a Uhum. trompa, às vezes ela faz um edema. Uhum. Aí É, dá vontade de chorar. exatamente. Então, cirurgia de recuperar a trompa é muito complicado e o risco de não dar certo é muito alto, né? Então, recuperação da trompa, a gente não indica cirurgicamente, não. Exceto, claro, se for uma laqueadura de trompa e especificamente se for laqueadura por uma técnica específica que tira só um pedacinho da trompa ali, faz só uma amarradinha no meio, geralmente é a laqueadura que é feita durante a cesariana, né? Que é a técnica de Pomeroy, normalmente. Esse daí dá até para pensar em canalizar, mas ainda assim não são resultados tão bons, sabe? Cirurgia de trompa, geralmente o resultado é ruim. Ainda é uma cirurgia que precisa ser evoluída ainda, mas eu acho que o resultado ele é ruim justamente porque a delicadeza do tecido é muito grande. Então, é um tecido que recupera mal, né? Que perde a função com muita facilidade. Então, não tem cirurgias boas de recuperação de trompa, infelizmente. Não tem mesmo, infelizmente, gente. Trompa é um negócio complicado de mexer. Uhum. Mexeu já. Você Uhum. mexeu uma vez, a segunda você não vai ter chance, não. É. Eu acho que a gente respondeu tudo. Eu recebi várias aqui também na perguntas aqui, mas vários pacientes te elogiando, Opa, obrigado. que operaram com você e que ficaram ótimas. Que bom. E a Raquel aqui falou que é assintomática, que descobriu porque parou e começou a sentir dor, mas tomando remédio fica bem. Você é aqueles casos, Raquel, que a gente falou, que às vezes não precisa operar, né? Você tá bem com controle de medicação, não precisa mexer. É isso mesmo, Dri. Olha, é um tema enorme, né? Eu ficaria a noite inteira conversando aqui, porque eu adoro falar sobre endometriose. E, claro, eu Nós queria gostamos. conhecer, estudar mais e aprender mais. E não vejo a hora de ter um remédio que melhore a endometriose, mas que não bloqueie a ovulação, que a gente consiga dar para o paciente que está tentando engravidar. Não vejo a hora de ter um tipo de remédio desse jeito, né? Mas a gente ainda não tem isso, infelizmente. Ainda não existe esse remédio. Certo. Zé, eu queria te agradecer imensamente por ter participado aqui. Várias pacientes minhas, suas, entraram, perguntaram. A gente está à disposição, gente, aqui no Insta, no consultório. O José Vitor está lá em Ribeirão Preto, mas às vezes eu tenho paciente de perto de Ribeirão aqui, seu José, eu encaminho para ele, ele sabe disso. Às vezes o paciente dele vem para cá, ele encaminha para mim, porque ele é um cara realmente muito competente. Queria te agradecer, apesar da sua correria de hoje aí. Queria te agradecer bastante, Zé. Que isso, E vai Dri. ficar Imagina, foi um gravado, prazer. fica tranquila, vai ficar no meu Instagram, vai ficar gravado. Quem quiser reassistir, quem quiser mostrar para as amigas, vai ficar no meu Instagram, pode ficar tranquilo. Tá, Dri, muito obrigado, viu, pelo convite, obrigado pelo pessoal que participou aí, que conversou com a gente, interagiu. E agradeço demais, Adriana, por todo o tempo aí que você me chefiou durante a residência, tudo que você me ensinou. Isso me ajudou demais. E muito obrigado. Vamos continuar trocando as ideias aí, porque a gente cresce junto, viu? Agradeço demais. Com certeza, com certeza. Vou encerrar, gente. Obrigado a todo mundo que participou. Quem precisar, estamos às ordens. Uma boa noite para todo mundo. Beijo, Zé. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.